Fala família, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que a solda repuxa. Vou fazer um vídeo bem bacana com teoria e a parte prática ensinando aqueles macetes que nós ensinamos aqui para você não passar perrengue na hora de fazer a sua solda. Então vamos lá, porque essa ideia foi de um inscrito do canal, que é o Ricardo Abrita. Ele disse assim: fala Fábio, meu comentário não é exatamente sobre esse vídeo, porque ele colocou em outro vídeo, não foi de solda. Mas eu gostaria muito se você pudesse dar dicas de como evitar que os metais repuxem ou entortem na solda MIG. Principalmente, estou lutando com isso, já vi vários vídeos no seu canal e ainda tenho dúvidas. Eu faço ponteamento na MIG, mas no final, na hora de fazer o cordão, acaba empinando e principalmente torcendo. Muito obrigado. Então vamos lá, vou tirar essa dúvida do Ricardo e tenho certeza que muitos aqui no canal têm dúvida. Eu vou explicar agora toda a parte teórica, que é muito importante você ter a teoria, e logo em seguida fazermos a prática. A soldagem é uma técnica amplamente utilizada na fabricação de diversos tipos de objetos e equipamentos. Entender por que o material repuxa após a soldagem é importante para evitar defeitos e garantir uma solda de qualidade. Primeiramente, você precisa saber o que é a solda. Antes de explicar por que a solda repuxa o material, vamos entender o que é a solda e como ela funciona. A solda é o resultado da soldagem, que é uma técnica utilizada para unir duas peças, geralmente por meio do aquecimento das peças e da aplicação de um material de soldagem, sendo esse material o material que derrete e solidifica, criando uma ligação forte entre as peças. Mas por que a solda repuxa o material? Durante a soldagem, o metal é aquecido a altas temperaturas e depois resfria rapidamente. Essa mudança repentina na temperatura faz com que o metal encolha e se contraia. Como resultado, as áreas próximas à solda são repuxadas para dentro, causando o efeito de repuxamento. Esse efeito pode ser mais visível em materiais mais finos ou em soldas com mais tensão. Outros fatores que afetam no repuxamento da solda. Além da mudança repentina de temperatura, outros fatores podem afetar o repuxamento da solda. A composição do metal pode influenciar o quanto o material se contrai durante o resfriamento. O tipo de soldagem também pode afetar o repuxamento, dependendo da quantidade de calor e tensão aplicada. As técnicas de soldagem utilizadas, como a velocidade de soldagem e o controle de temperatura, também podem afetar o repuxamento. Então, como evitar o repuxamento da solda? Para evitar o repuxamento da solda, é importante ter uma preparação adequada das peças antes da soldagem. Isso inclui a limpeza e a preparação das superfícies das peças para uma melhor aderência do material de soldagem. É importante também utilizar técnicas de soldagem adequadas, que vocês vão ver agora nesse vídeo, para o tipo de metal e espessura das peças, o controle da temperatura durante a soldagem e a aplicação de tensão mínima também pode ajudar a minimizar o repuxamento da solda. Agora que vocês viram a parte teórica, vamos para a parte prática. Eu vou explicar agora por que nós devemos fazer uma boa preparação das peças. A tensão da máquina não pode ser muito alta e é nessa hora que não se pode passar do fator 40 que eu já ensinei aqui, exatamente porque quanto maior a tensão, maior vai ser o calor localizado na peça, e isso faz com que essa parte de repuxamento da peça venha a ser maior ainda. Mas vamos lá, que falamos da teoria, agora é hora de pôr em prática. Nós vamos fazer aqui duas peças de prova para que você não tenha nenhum tipo de dúvida e faça aí uma solda top, sem você ter a peça saindo fora do esquadro a hora que você termina de soldar. Vamos para a primeira dica: limpar a peça. Então eu limpei a peça de base, limpei a outra peça a ser soldada, fiz a limpeza somente onde vai a solda, porque essa carepa, principalmente se você utilizar aí na MIG tensão baixa ou corrente, se estiver soldando no eletrodo ou TIG, pode ser que ela atrapalhe a sua solda e ela pode de repente soltar um dos pontos e você não vê, e a peça ser repuxada e a hora que você terminar o cordão fica fora do esquadro. Segunda dica: utilize esquadro magnético. Ele vai ajudar muito. Eu vou soldar essa peça nessa ponta
para dar uma margem aqui, para que o próprio esquadro deixe a peça no esquadro para mim. Eu posso pegar aqui um esquadro e conferir, ó, ele já fica no esquadro. Agora vem o pulo do gato. Sempre que você for soldar, independente se essa peça é redonda, quadrada, retangular, faça uma solda em cada canto. Você fez a solda aqui, o primeiro ponto, você não dá um ponto do lado, você dá um ponto oposto. Fez o outro ponto aqui, você faz o oposto. Então, fez os dois aqui, tanto faz, você vai fazer desse lado ou desse. Quando fizer, já faz do outro lado. Não dá um ponto e vai tomar um café nem nada, porque senão aonde estão os pontos, vai repuxar a peça para o lado que não tem solda. Então agora nós vamos começar dando exemplo de como não se deve fazer. Toda essa técnica serve para MIG, TIG, eletrodo revestido. A diferença é que na parte teórica onde eu falo tensão, é porque, como ele pediu para falar sobre a MIG, por isso eu falei tensão na hora da parte teórica. Mas na hora da parte prática, tensão é para MIG e corrente é para eletrodo revestido e TIG. Então, independente ali da tensão ou a corrente que você vai utilizar, se for alto, vai repuxar mais ainda a peça. Então eu já vi muitas pessoas colocarem o esquadro e confiar que eles vão segurar a peça totalmente no esquadro. Isso não é verdade. Ele segura para que você dê os pontos de solda. Então eu vou mostrar o que muitas pessoas fazem e isso é errado. Por isso que a peça fica fora do esquadro. Eu vou soldar com o eletrodo 6013 de 2,5. Nesse teste eu vou soldar com a inversora Flama 201 bivolt da Boxer Soldas. Vamos soldar em 100 amperes. No fator 40, eu multiplico a alma do eletrodo 2,5 por 40. Esse fator 40 ele foi estipulado há muitos anos atrás pela AWS, que é a Sociedade Americana de Soldagem. Então isso é uma base para podermos regular e soldar com o eletrodo revestido. Então eu disse ali na teoria que quanto maior a tensão, aqui nesse caso a corrente, maior vai ser a temperatura. Então se eu não quero que repuxa muito, eu tenho uma margem dentro desse padrão de regulagem. Então eu vou descer aqui para 90, para fazer um cordão de solda. Se esse perfil, que é na chapa 14, fosse na chapa 20, por exemplo, eu teria que vir fazendo no processo de soldagem, dando ponto a ponto, a técnica de ponto a ponto. Mesmo assim, do jeito que eu vou fazer aqui um cordão, ou de ponto a ponto, é a forma errada. Algumas pessoas fazem um cordão de solda do lado que está fora dos esquadros, achando que os esquadros vai segurar. Então, olha o que acontece se eu fizer. Olha o tanto que essa peça levantou para o sentido da solda. A solda está aqui, desse lado. Olha o tanto que levantou. Conforme ela foi esfriando, ela levantou mais ainda. Então, olha o que aconteceu. Aí, muitas pessoas fazem a solda do lado que eu soldei, tira o esquadro e vem aqui para soldar. Porém, a solda não vai fazer essa peça voltar. Por mais que ela vai também repuxar um pouco, ela não vai voltar para o lugar. Então, no esquadro, vejam como ela ficou. Então, jamais puxem um cordão somente de um lado. Eu vou fazer um cordão aqui na frente, para vocês verem que aí ela fica totalmente fora de esquadro. Eu fiz o cordão de solda desse lado. Depois eu vim e fiz um cordão desse lado. A peça ficou completamente fora do esquadro. Mesmo eu fazendo o cordão totalmente em volta, ela não vai voltar. Ela vai ficar tudo isso aqui fora. E olha como ele saiu do esquadro. Se fosse aqui em cima, já estava 1 centímetro. Isso significa a peça iria ficar fora do esquadro. Notem que eu fiz agora o cordão aqui na frente. Vou encostar o esquadro aqui, ó, bem na base e vou levar até encostar. Olha o que aconteceu. Encostou em cima, olha o tanto que está fora embaixo. Por quê? Porque a solda puxou essa peça. Não havia solda do lado de cá para segurar ela, nenhum tipo de ponto ou um pequeno cordão. Então essa peça acabou repuxando para frente. Agora que vocês viram como não se deve fazer, agora eu vou ensinar
o modo correto. Vou pegar uma peça que também tirei a carepa, aqui também. Vou colocar ela aqui. Vou utilizar o esquadro magnético, porque ele ajuda muito na hora de você deixar as peças alinhadas. Veja com o esquadro, está certinho a peça. Continuo soldando na mesma corrente, que é 90 amperes. E agora eu vou ensinar a técnica. Tiro os esquadros. Vejam que os 4 cantos estão ponteados. Antes de fazer a solda, eu vou de novo vir com o esquadro e conferir. Vejam que está no esquadro. Venho aqui na frente, encosto o esquadro e também está no esquadro. Agora é hora de soldar. Como que eu faço essa solda para que essa peça não saia do lugar? Então eu vou fazer rápido, porque eu termino o cordão do lado e já corro com o cordão do outro. Feito essa técnica, vou soldar agora de um lado e depois do outro para finalizar. Aguardei a peça esfriar um pouco para poder então tirar o esquadro certinho da peça. Então, ó, vou deixar a base bem encostada e vou levar até lá. Vou tentar até colocar até mais próximo da beirada, para vocês poderem ver como ficou. Olha aí. Praticamente perfeito. Talvez na câmera não dá para ver, mas está uma passagem de luz muito mínima aqui na parte de baixo. É muito mínima a passagem de luz. Talvez eu não sei se vai dar para ver na câmera. Agora na parte da frente, completamente encostado o esquadro. Aqui na frente vamos dizer que ficou 100% e aqui 95%, porque ficou muito mínimo. Claro que repuxar, a solda sempre repuxa. Mas com essa técnica você minimiza aí quase a zero. A parte da peça fica fora do esquadro. Então aqui está o exemplo de como não fazer e de como fazer. Esse processo eu fiz no eletrodo revestido. Mas Fábio, eu queria muito saber sobre a TIG, como o Ricardo falou. É o mesmo processo. Você dá os 4 pontos, confere no esquadro. Aí pode ter uma pergunta aí, alguém ter assim a dúvida: Fábio, e se na hora de dar os pontos, por um motivo eu não deixei o esquadro magnético muito certo, ou eu não tinha o esquadro magnético, eu segurei assim a peça no esquadro, e depois dos 4 pontos ainda ficou um pouquinho fora do esquadro? Você pode comprar uma marreta de borracha, compra uma marreta grande de borracha, aquelas que borracheiro usa, e você vai dando umas batidinhas. Você põe o esquadro, tira, aí você dá uma pancada com a marreta de borracha que ela não vai ofender a peça. E aí você testa. Tá 100% no esquadro? Pode então fazer a solda. Aí você usa essa técnica que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Essa técnica que eu apresentei, você pode utilizar em qualquer processo de soldagem. Eu fiz no eletrodo revestido porque a maioria solda no eletrodo revestido. Mas para você, Ricardo, que solda na MIG, e para os demais aí na MIG, pode fazer exatamente do mesmo jeito. Se você solda na TIG, pode fazer o mesmo procedimento que eu ensinei aqui. Faça ele aí na sua casa ou na sua oficina e depois vem aqui e me conta o que você achou dessa técnica. Eu utilizo ela há muitos anos. Inclusive, lá atrás, no começo do canal, eu recebi crítica de pessoas que falaram assim: Fábio, como assim você solda e fica reto, não sai do esquadro? Eu soldo e sai do esquadro. Eu acho que isso é mentira. Não tem como soldar e ficar no esquadro. Tem sim. Com essa técnica, como vocês viram aqui, sem truque, mostrando transparência, faz aí na sua casa ou na sua oficina e depois volta aqui e comenta. E se você quiser ainda mais,
Faz essa técnica, tira uma foto, marca a gente lá no Instagram, que eu vou fazer questão de repostar a família Oficina Garagem aí atuando na solda e fazendo trabalhos aí com qualidade. Meus queridos, espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.